Primeiro, gostaria de explicar para vocês o que são pilares. Quando a gente fala sobre pilares, pilares nada mais é do que a base de uma construção. Vamos imaginar uma casa onde nós temos uma construção sustentada por pilares, tá? Então, pilares realmente é a estrutura sólida daquele imóvel para que mantenha tudo aquilo de pé e de uma forma duradoura. Na injeção eletrônica, funciona da mesma forma. Nós temos os pilares que são a base para você conseguir realizar o diagnóstico descomplicado, realizar o diagnóstico perfeito para qualquer motocicleta e, melhor de tudo, você realizar esse diagnóstico em menos de 30 minutos. Eu acho que é um dos maiores desejos de nós que somos mecânicos em efetuar o serviço duradouro, mas de uma forma mais rápida. Os problemas elétricos e os problemas na injeção eletrônica, por si só, nos assombra. Quando eu digo nos assombra, eu já fui muito atormentado por esse problema, a demora para realizar o diagnóstico. Então, os pilares, por que é importante a gente conhecer esses pilares de uma forma que venha trazer benefícios aí para o nosso dia a dia, para o nosso diagnóstico. Lá dentro do método Injeção Expert, o nosso primeiro pilar é realmente você conhecer o sistema elétrico utilizando as técnicas do método VRA. O que é esse método VRA? É um método criado por nós, pela nossa equipe de especialistas, para você, de uma forma descomplicada, conhecer os parâmetros do sistema elétrico, conhecer aí as grandezas elétricas, para você conseguir dominar qualquer ferramenta de diagnóstico para te auxiliar aí no seu dia a dia. E quando eu digo você conseguir dominar qualquer ferramenta, para você dominar qualquer ferramenta, seja ela um multímetro, uma caneta de polaridade, seja um scanner ou até mesmo um osciloscópio, a gente precisa realmente compreender as grandezas elétricas. E quando eu falo isso, as pessoas tendem a irem buscar informação na internet, por exemplo, como compreender as grandezas elétricas. Aí o cara se depara com o quê? Com a coisa mais assustadora que existe. A física se depara com conceitos muito técnicos, você vai se deparar aí com diversas informações que são sim relevantes para você conhecer as grandezas elétricas, mas não voltado para a nossa área, que é a área da mecânica de motocicletas. Lá no método VRA, eu separei todas as informações necessárias sobre as grandezas elétricas para você aprender e dominar somente aquilo que faz parte do que a gente vai utilizar no dia a dia, se tratando até quando a gente vai trabalhar com esse cara aqui, ó, que nós chamamos ele de multímetro. O multímetro, sem conhecer as grandezas elétricas, não tem função nenhuma. Você não sabe em qual escala você vai utilizar, você não sabe fazer uma medição, não sabe interpretar aqueles parâmetros de uma forma que venha te trazer benefícios no seu dia a dia. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, o primeiro pilar para você dominar o diagnóstico descomplicado é conhecer as grandezas elétricas, conhecer o sistema elétrico, tá? E por isso a gente tem essa técnica VRA, que é uma técnica que traz tudo isso de uma forma descomplicada para que você consiga imediatamente começar a aplicar no seu dia a dia. A partir do momento que você dominou aí as grandezas elétricas, você dominou o primeiro pilar da injeção eletrônica, nós partimos para o segundo pilar. Lembrando que, para você dominar todo o diagnóstico na injeção eletrônica, mesmo sem ter scanner, você precisa dominar esses três pilares.
senão o diagnóstico não sai. Dominou o primeiro pilar, nós passamos para o segundo pilar. O segundo pilar a gente chama conhecendo a injeção eletrônica através dos métodos ECS. O método ECS, assim como lá no pilar número 1, que é o método VRA, no método ECS eu te ensino a você dominar todo o sistema elétrico. Só que quando eu digo dominar o sistema da injeção eletrônica, eu não estou ensinando você a efetuar os testes. Pelo contrário, eu estou fazendo você conhecer o sistema, como aquele sistema trabalha, para que lá na frente, quando você for executar os testes, você consiga criar uma linha de raciocínio para que você consiga interpretar os parâmetros, para que você consiga ter um raciocínio de por onde começar o diagnóstico, como proceder no diagnóstico para chegar no diagnóstico descomplicado. E quando eu falei para vocês no início dessa aula que eu vejo que é onde a maioria está errando, é porque as pessoas estão tentando pular etapas. Elas já querem ir direto para a linha de frente, que é executar os testes. Ela já quer de cara comprar um scanner para começar a trabalhar com injeção eletrônica. E não, você não pode começar as coisas de trás para frente. Você precisa dominar os 3 primeiros pilares para somente depois você começar a querer executar estes testes na prática, porque assim a injeção eletrônica ela é idêntica à matemática. A injeção eletrônica e o sistema elétrico são fundamentos que ou você sabe ou você não sabe, porque é aí que começa a ter um outro problema. Começam a nascer aí, como a gente chama na nossa na nossa região aqui, eu acredito que na de vocês também, a gente chama do trocador de peça, tá? Quando que nasce o trocador de peça? Esse cara, ele até tem uma noção de como realizar as manutenções na motocicleta, só que quando ele vai trabalhar com o sistema elétrico e com o sistema da injeção eletrônica, ele não tem as técnicas exatas para fazer os testes, prosseguir com o diagnóstico, né? O diagnóstico é uma palavra tão sensacional, mas muitos de nós aí, quando vai fazer um diagnóstico no sistema, a gente acaba esquecendo o significado do diagnóstico. O diagnóstico, ele tem que ser seguido com uma base estrutural que é o conhecimento. Quando você não sabe executar o diagnóstico porque você não conhece como o sistema funciona, tende você a ser o trocador de peça, tentando resolver o problema, fazendo com que a moto se conserte no achismo. Troca uma peça, faz um teste. Troca outra peça, faz outro teste. E assim você vai trocando peças. E aqui temos vários problemas para quem trabalha sendo trocador de peça e não um técnico de verdade. Quando você é um trocador de peça, se você vai trocar uma peça para testar e lá na motocicleta nós temos um problema de curto-circuito, ou seja, o sistema ele está corrompido com algum problema, ao invés de você fazer o diagnóstico e resolver o problema de curto-circuito para depois trocar a peça que queimou, você vai lá e coloca uma peça boa. O que acontece? Queima a peça nova e você acaba não encontrando o problema da motocicleta. O cliente sai insatisfeito, ele vai para o seu concorrente e ali você perdeu a credibilidade, perdeu a confiança do cliente e perdeu também o serviço e a peça nova que você colocou para testar. Então são vários problemas que acarreta quando a gente tenta pular etapas na hora de fazer o diagnóstico do sistema elétrico e da injeção eletrônica. A gente precisa realmente focar aqui nestes 3 pilares para que a gente consiga dominar o sistema elétrico e o sistema da injeção eletrônica para que a gente não vire um simples trocador de peça. Trocador de peça tem em qualquer esquina, tem em todos os lugares. Agora,
profissional técnico mecânico de verdade, são poucos que eu vejo por aí. Exceto vocês, meus amigos. Basicamente, o que todo mundo conhece da injeção eletrônica? Ah, a injeção eletrônica são através de sensores, a central que controla tudo e os atuadores que estão na linha de frente, tá. O sensor de óleo serve para medir a temperatura do óleo, o sensor de oxigênio serve para medir o oxigênio, o sensor IACV, a válvula IACV serve para controlar a marcha lenta e tá. Beleza, se limita a isso no conhecimento. Mas não, a injeção eletrônica, lá no método ECS, a gente ensina você a ir um passo à frente destas informações. A grande pergunta que eu sempre faço para os meus alunos é a seguinte pergunta: quais os 3 porquês deste componente? Como assim os 3 porquês? Cada sensor tem os 3 porquês, tá? Como que ele trabalha, por que ele trabalha e como que ele faz esse trabalho. Por exemplo, tá? Sensor EOT. Todo mundo sabe que o sensor EOT, ele serve para medir a temperatura do óleo do motor, tá? Mas, por quê? Tá? Por que ele faz essa medição, tá? Isso é a primeira coisa que nós como técnico-mecânicos, que queremos se tornar referência em injeção eletrônica, a gente precisa se perguntar, por quê? Tá? Mas por quê? Por que esse sensor faz esse trabalho? Outra pergunta também que a gente deve se perguntar é para quê, né? E como que ele faz, tá? Então, lá dentro do método Injeção Expert, realmente, eu tenho, deixa eu ver se eu tenho aqui para compartilhar com vocês, os slides dos sensores, tá? Por exemplo, esse aqui, ó. Esse material aqui é da live de parâmetros, tá? Que ainda vou trazer para vocês futuramente. Então aqui, ó, por exemplo, aqui nós vamos ensinar para vocês esse sensor que eu estou mencionando nesta aula. Ele é o sensor de temperatura do óleo do motor, sensor IoT. Ele fica localizado lá no cabeçote da motocicleta e ele faz a medição da temperatura do óleo. Agora, aqui a gente entende como que ele trabalha, tá? Esse sensor, lá na ponta dele, tem uma peça que se chama termistor. O que o termistor faz? O termistor, ele é como se fosse uma resistência, e essa resistência ela vai variar conforme a temperatura do óleo aumente, e essa temperatura, existe um parâmetro de trabalho, onde estes parâmetros são analisados pela central através de voltagem. Então, quando eu venho trazendo todo esse trabalho de como que aquela peça funciona, tudo mais, fica muito mais fácil de identificar aí problemas no sistema da injeção eletrônica. Então, além da gente saber o que a peça faz, nunca se esqueça de sempre se pergunte, por que essa peça trabalha dessa forma, tá? Essa é a grande pergunta. A gente precisa ser curioso, tá? Curioso é a palavra que eu estava procurando. Quando você é curioso e você quer entender como que aquela peça trabalha, você consegue entender melhor o sistema da injeção eletrônica. Por exemplo, o sensor de óleo, não sei se todos sabem, mas por que a injeção eletrônica, o que ela faz com as informações que esse sensor envia, tá? Ah, ela monitora para saber se o óleo está quente ou se o óleo está frio. Mas por quê? O que a central eletrônica, que é o cérebro da operação, que é o cérebro da coisa que faz tudo acontecer, o que ela faz com essa informação do sensor? Vamos supor que o sensor envie que o óleo está quente, tá? Está a 100 graus Celsius. O que a central vai fazer com essa informação? Ah, vai alterar a marcha lenta da motocicleta, vai alterar
o ponto e a duração da injeção de combustível. Então, tudo isso, quando você entende o porquê que aquela peça trabalha daquela forma, você consegue compreender toda aquela maestria que se chama injeção eletrônica, e fica muito mais fácil quando você vai efetuar o diagnóstico, seja utilizando um scanner, seja utilizando esse cara aqui, que ele é muito mais poderoso que um scanner, que a gente chama ele de multímetro. O multímetro é o seu maior aliado no diagnóstico, desde que você tenha o conhecimento necessário para operar essa ferramenta ali da forma mais proveitosa que existe. Então, realmente, foca nos pilares. Pilar número 1, conhecer o sistema elétrico. Pilar número 2, conhecer o sistema da injeção eletrônica.